Hello, my name is Jessica. I am 19 years old. I have Susak syndrome and my writing isn't straight because my brain won't let me write a straight sentence. A cerca de 150 quilômetros de Londres, na Inglaterra, fica a cidade de Coventry. É aqui, nesta casa, que vive a família Liddon. A chefe da família, Tracy, cria os 6 filhos sozinha. Esta foto de 2003, quando Jessica tinha 11 anos, reúne quase todos eles. Anos depois, Jessica começou a sentir os primeiros sintomas do que mais tarde descobriria ser a Síndrome de Susak. Dias após seu aniversário de 19 anos, Jessica acordou falando coisas sem sentido. Ela conta que sentia fortes dores de cabeça, náuseas e enjoos. Era sinal de que algo estava errado. I woke up in January saying Happy Christmas and Mum was like, it's not Christmas, Jess, and I was dead certain it was Christmas Day. She was like, I was like, where's the tree? You know, there was no tree, there was no presents, and I was like, no, it's Christmas Day, Mum. And she was like, Jessica, it's not. And then my mum's friend works at the hospital, so she come round and, you know, was asking me questions, and everything I answered, she was like, she needs to go to hospital, and she needs to go to hospital now. A passos lentos, Jessica tem dificuldade para subir os 12 degraus da escada da própria casa. O desafio diário é apenas um dos muitos problemas que ela enfrenta. Para Jessica poder sair de casa, sua mãe, Tracy, teve que comprar um carro novo, que fosse compatível às restrições da filha. A simples leitura de um livro, o que para muitos é um momento de lazer e aprendizado, para Jessica pode ser um tormento. Com grande esforço e ritmo lento, apenas um capítulo de um livro por dia é o suficiente para deixá-la cansada e com sono. Essas limitações vieram com a descoberta de uma síndrome rara, que fez a vida de todos à sua volta mudar completamente. Em fevereiro de 2012, Jess foi diagnosticada com Susak aqui no Hospital Universitário de Coventry. Como é comum nos casos dessa síndrome, os médicos pensaram que ela sofria de outra doença. Primeiro, ela foi diagnosticada com vertigem. Depois, cogitou-se esclerose múltipla. E, finalmente, ela foi diagnosticada corretamente. I was just shocked. I mean, I'm only 19 and obviously I had everything going for me. You know, I was at college, I had a job, you know, all of that. I wasn't upset. I only got upset probably a couple of weeks after I was told, because I realised what I had, and I seen it for myself in my balance and eyesight and hearing. A memória de Jessica foi extremamente afetada pela síndrome. Na época da descoberta, tabloides ingleses a descreveram como a garota que perde a memória a cada 24 horas. Mas, na verdade, ela tinha problemas até mesmo em lembrar de fatos que haviam acontecido há apenas algumas horas. It has to be a very strong thing in my life for me to remember, like, obviously, because my mum was scared that I'd forget who my family was, but I know who they are. I seem to have lost the 2 years of my life of memory. I kind of remember before that, and that's very strange. Like, I remember everything before that, but I can't remember anything in them 2 years whatsoever. It's confusing. It's very confusing, but just have to deal with it, don't I? So silly things like having breakfast and having lunch and having tea, so things like that were not, you know, going in my brain. It's as if it just went in and went back out straight away. A mãe de Jessica, Tracy, acompanhou-a por todo o processo de descoberta da doença. Quando os médicos deram o diagnóstico, Tracy precisou ser forte para ajudar a filha. And I was absolutely panic-stricken. I was here crying, thinking what's happened to my daughter. She was in hospital not knowing what was going on. She was ringing me at 3 o'clock in the morning, distraught, saying please come and get me. I don't know where I am. It was absolutely terrible at the time. It was so frightening for me and for her. O diagnóstico de Jessica foi no mínimo inesperado.
A síndrome de Suzak é uma enfermidade tão rara que até hoje só foi diagnosticada em cerca de 300 pessoas ao redor do mundo. A síndrome é o que os médicos chamam de microangiopatia, ou seja, é a inflamação dos pequenos vasos sanguíneos. Em 1979, o neurologista norte-americano John Suzak registrou os primeiros casos da síndrome de Suzak em 2 mulheres. John morreu no início de 2012 devido a um câncer de pulmão. O médico Robert Hannebon trabalhou durante anos pesquisando a síndrome com John Suzak. Robert é reumatologista, especialidade que trata de doenças autoimunes. Ele explica os 3 principais pontos afetados pela síndrome. And it's only the blood vessels in the brain, the retina, and the inner ear that are affected. And as a result of that, the brain tissue or the retina in the eye or the inner ear, those tissues can suffer from lack of blood flow to them. They don't get enough oxygen or other nutrients. O Dr. Robert conta que a falta de circulação de sangue nos pequenos vasos destas regiões resulta uma série de sintomas. And the brain symptoms are headache, very commonly, or confusion, or various degrees of cognitive dysfunction, short-term memory loss, loss of executive function, and there are very specific MRI abnormalities when the tiny vessels in the retina are affected. This causes visual disturbance, and the patients may have a dark spot or a black spot in their visual field where they can't see anything. And in the inner ear, it's the tiny blood vessels that feed the cochlea, which is our organ for hearing. And when the cochlea gets injured from not getting enough blood flow, you develop hearing loss and ringing in the ears, dizziness, vertigo. Devido aos sintomas da doença, Jessica teve que reaprender a fazer tarefas básicas do dia a dia. I was finding it hard. I was kind of finding it hard to do anything, but to do simple things like washing my hair or, having a bath or anything like that. It was very hard for me having to do that. I was like a child, like a newborn baby again, that I had to be doing everything for me. So, yeah. Com a síndrome, Jessica deixou de fazer as coisas que mais gostava. I used to go partying downtown, and I used to love that. I used to be every weekend. I'd go with my friends, we'd get ready and we'd all go downtown, get drunk and dance the night away. And I do miss that, but I wouldn't be able to do that now. Por causa dos remédios, o corpo de Jessica passou por mudanças. Ela engordou cerca de 25 quilos e ganhou estrias por todo o corpo por causa do peso. Alterações bruscas de humor também eram frequentes. O sonho de Jessica sempre foi ser atriz. Antes da doença, ela decorou o roteiro inteiro de uma peça teatral. Agora, por causa da memória, ela não lembra de mais nada. Jessica costumava ganhar o papel principal nas apresentações de dança da escola. Ela mostra com orgulho o troféu que ganhou em 2009. That's what I wanted to do, doing performing arts, teaching, but now I couldn't do that because I just couldn't. I can't even think of me being able to do it. I'd love to be able to do it, but I don't think I'd ever be able to do it again. It absolutely terrifies me because I don't know what her future holds. She wanted a family. Is she going to have that? We don't know. It's not the easiest thing in the world. It's definitely not the easiest thing, but it's not the worst thing. Keep away from run around soon. I like the lips and the smile on the face, the touch of her hand and this girl's one face. So every dumb and crying I can do, keep away from run around soon. Whoa, 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 whoa. Eu ando me adaptando tão bem a tudo que se o meu coração tivesse com sequela, seria pior.
A paixão de Laura pela dança vem desde pequena. As primeiras aulas que teve na infância foram o início da carreira como bailarina. Começou quando eu era criança, fazendo balé e jazz infantis com a professora Chuchu. Ai, foi tão emocionante. Eu dançava afro, dançava jazz, dançava balé. Dá uma saudade, assim, relembrar. A gente vê que o tempo passa, né? Em 2005, Laura foi o primeiro caso diagnosticado com síndrome de Suzak em Santa Catarina. Com a síndrome, a bailarina perdeu o equilíbrio e precisou se adequar a outra realidade. Ela era movida pelo amor à dança. E agora, nesta nova etapa, os passos mudaram. A dança ainda continua presente, mas o ato de dançar, por enquanto, é um espetáculo adiado. De uma hora para outra, Laura teve que lidar com as dificuldades que vieram com Suzak. Falta de audição aqui, falta de visão aqui, desequilíbrio aqui. Em dezembro de 2004, Laura percebeu os primeiros sintomas da síndrome. Dores de cabeça insuportáveis alertaram a família de que algo estava errado. A minha dor de cabeça era tão forte, gente. Tão forte. Você não tem ideia. A dor de cabeça do Suzak, especificamente, é uma coisa assim absurda. Após a virada do ano, em 2005, ela foi para o Rio de Janeiro e lá os sintomas se agravaram. E aí, me internei lá no Rio e daí do Rio eu vim embora com a minha irmã, a Silvia, que é médica também. E daí, no hospital que ela trabalhava, eu conheci o Dr. Fernando Cine Freitas e ele já me diagnosticou da doença de Suzak. Cheguei aqui de cadeira de roda, porque eu não tinha equilíbrio para ficar em pé. É uma coisa que fica bem marcante para a gente, assim. Ela convidou para a gente ir ver a festa na virada na beira-mar. Ela começou a tropeçar, porque ela começou a ficar tonta. Hoje a gente sabe que aquilo ali foi o primeiro sintoma da síndrome de Suzak. No dia primeiro, a última vez que a gente viu a Laura caminhando normalmente assim, embarcou no ônibus. Já em Florianópolis, Laura foi atendida no hospital pelo neurologista Fernando Cine Freitas. Depois de algumas suspeitas, ele a diagnosticou com a síndrome de Suzak. Então a primeira hipótese diagnóstica realmente foi esclerose múltipla, pela frequência, 10 ou 15 dias depois é que ela passou a apresentar os sintomas oculares, então que ela fechou o diagnóstico da síndrome. O mais importante naquele momento era tentar conter a inflamação, certo? Do que dar nome ao que estava ocorrendo. Então, quando ela recebeu o diagnóstico de síndrome de Suzak, ela já estava recebendo um tratamento para síndrome de Suzak, porque ele é muito parecido com a doença esclerose múltipla. Mesmo recebendo tratamento, a visão de Laura ficou comprometida. Hoje, é deste jeito que Laura enxerga. Na parte mais afastada da retina, sua visão é embaçada, nebulosa, ou seja, ela tem perda de visão periférica. A oftalmologista Jerusa Milbratz explica como a doença atua na visão. A síndrome de Suzak, ela é uma vasculopatia que acontece, ela é uma alteração dos vasos, geralmente pequenos, que acontece na parte de dentro desses vasos. Então, a síndrome de Suzak, ela acaba lesando essas artérias pequenas aqui, geralmente um pouco mais na periferia, e essa alteração pode provocar tanto uma obstrução, de modo que o sangue não consegue mais fluir por essa artéria, ou então ela acaba pela parede do vaso, que não é mais capaz de segurar o sangue dentro dela, ele acaba vazando ao redor do vaso. A raridade da síndrome traz vários empecilhos para o diagnóstico de Suzak. Muitos médicos sequer sabem da existência da síndrome. A similaridade dos sintomas com outras doenças e o baixo número de casos diagnosticados são dificuldades enfrentadas pelos médicos para descobrir os mistérios que envolvem a doença. O que desencadeia a síndrome? Qual o melhor tratamento? Existe uma cura? São perguntas que ainda não têm respostas definitivas. A síndrome de Suzak não tem nenhum sintoma característico só dela. É isso que torna ela tão particular e, de algum modo, desafiadora para
para o diagnóstico. Nenhum desses sintomas é exclusivo da síndrome. Na verdade, todos os sintomas, tanto em relação à parte da visão, quanto em relação ao quadro neurológico, ao quadro em relação à audição também, é que acabam se juntando para poder fechar o diagnóstico da síndrome. Nenhum desses sintomas, de maneira isolada, consegue apontar. Quando a gente fala para as pessoas perguntam assim, mas o que é isso? Como é que é? Como é que se escreve? E muitas mil e uma perguntas. Com o equilíbrio afetado, Laura teve que deixar de dançar e de dar aulas, algo que fez durante toda a vida. Além da perda de visão e audição, ter os movimentos comprometidos foi uma das coisas mais difíceis para ela. O equilíbrio foi o pior, porque se eu caminhasse sozinha, seria muito melhor. Eu vejo a dança como hoje? Me dá um reconhecimento muito bom, uma gratidão. Hoje, Laura é dona do Centro de Dança Laura Flores. Com a ajuda da família, ela superou as principais dificuldades de viver com a síndrome. Atualmente, ela mora sozinha e vê a dança como parte importante de sua história. Eu fiquei um bom tempo sem dançar também. Agora eu voltei a dançar, não artisticamente, maravilhosamente como eu dançava. Mas eu não tinha noção que eu ia ter que parar de dançar artisticamente como eu dançava. Supostamente autoimune sem uma causa determinada, a princípio a síndrome de Suzak pode manifestar-se em qualquer pessoa. A doença afeta principalmente mulheres entre 20 e 40 anos, mas há casos que fogem a essa estatística. No Brasil, 2 anos após o diagnóstico de Laura, um homem foi o segundo caso relatado em Santa Catarina. Nelson Azambuja Júnior, músico e analista de sistemas, perdeu a audição nos 2 ouvidos em decorrência de Suzak. Música para mim sempre foi a minha grande paixão. Se eu não tivesse uma carreira, se eu não tivesse seguido a carreira na área de informática, eu certamente teria seguido com música. Tentei, né? Durante um bom tempo aí a gente tinha uma banda, compunha músicas próprias, a gente participava de festivais, a gente acampava na frente das rádios para tentar emplacar alguma coisa assim, mas é difícil. Então venha, até quando vai durar, quanto tempo vai ficar. Então venha. Até 2007, a guitarra era um dos instrumentos preferidos de Nelson. Com a descoberta da síndrome de Suzak e a perda da audição, Nelson decidiu fazer um implante coclear e teve que aprender uma nova forma de se relacionar com a música. A música para mim ficou inviável, assim. Eu escuto, mas eu não... É diferente, eu não sei bem explicar, eu não consigo entender a melodia. Quando eu disse para mim assim, não, chega, música para mim terminou. Aí eu tive esse novo impulso assim, não, mas espera um pouquinho, vamos fazer uma nova tentativa. E aí eu pensei na bateria. Por quê? Porque quando eu escuto música, para mim fica um ruído. Assim, não é uma coisa melódica. Então eu pensei, poxa, quem sabe bateria, né? Que é um instrumento percussivo e que justamente tem a ver com o ritmo. E foi com a bateria que Nelson percebeu que a falta de audição não o impediria de retomar a grande paixão. Eu me reencontrei na música, assim, agora com a bateria, né? Eu consegui finalmente recuperar o prazer de tocar de novo, né? Então, pronto, voltei de novo ao mundo da música, estou de volta, agora não é mais guitarra, é bateria. A perda da audição foi um choque para Nelson como músico, e a descoberta da doença, uma surpresa para a família. Ele nunca teve doente. Quando bebê, ele não teve doença de bebê, ele nunca teve nada. Ele não tinha dor de cabeça, por isso como começou essa dor de cabeça, ficou todo mundo preocupado, né, porque a família tem enxaqueca, ele não. Então, quando começou isso, uma coisa natural era a gente achar que fosse enxaqueca também, né? A principal sequela de Nelson foi a perda da audição. A médica Fabiana Scarton, que participou da cirurgia de implante coclear em Nelson, explica como era o quadro dele.
quando ele chegou, ele tinha uma perda profunda. Ou seja, sem fazer leitura orofacial, ou seja, sem ler os lábios, ele não entendia absolutamente nada. Bilateral, ou seja, totalmente surdo. Ele não ouvia. E como ele não ouvia, ele precisava ler. Ele aprendeu rapidamente a ler, mas era de noite, escuro. Aí ele não conseguia enxergar os lábios, ele não conseguia se comunicar com ele, entendeu? Era um drama. Após passar por 2 hospitais, Nelson começou a receber o tratamento para a síndrome no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Aí nesse momento, imediatamente começaram com os pulsos, né, de corticoide, que a gente chama, que é essas doses maciças assim, né, na veia. E aí que realmente o tratamento começou a surtir o efeito mesmo. Né? Em uma doença autoimune, o corpo produz uma resposta imunológica contrária ao próprio corpo. Segundo os médicos, ainda não há um tratamento específico para Suzaki. Para conter a síndrome, utiliza-se medicamentos para doenças inflamatórias autoimunes. Normalmente a gente inicia com corticoides, né, que baixam um pouco. Em casos mais graves, a gente tenta fazer uma plasmaférese que retiraria os anticorpos do organismo, né? Ou introduzir uma medicação, que no caso é a imunoglobulina humana, que ele quela esses anticorpos. O que é isso, né? A imunoglobulina vai nos próprios anticorpos e faz com que os anticorpos ataquem a imunoglobulina e deixam esses anticorpos inativos. Ele recuperou o equilíbrio, ele recuperou todo o raciocínio, porque na primeira vez que testaram ele ainda no Celso Ramos, vocês acreditam? Ele não sabia o nome dele. Para nós, ele só ter perdido a audição, as pessoas até acham que a gente é louco, mas ele só ter perdido a audição foi uma obra de Deus, porque o resto tudo, né, ele recuperou. Um dos efeitos colaterais dos remédios é o aumento de peso. Quando foi diagnosticado, a perda da memória, a falta de coordenação motora e o raciocínio prejudicado foram grandes frustrações para ele. A memória virou um queijo suíço. Então, assim, tem eventos que eu simplesmente não me lembro. Uma sensação de impotência, de pânico, assim, de desespero, de estranheza mesmo, sabe? Eu não entendia o que estava acontecendo direito, né? Eu só me via incapaz de fazer as coisas que eram tão básicas, né? Assim, fazer uma conta, ligar um notebook, fazer uma palavra cruzada. Entre escutar perfeitamente e perder a audição total dos 2 ouvidos, passaram-se 3 dias. Até fazer o implante, Nelson ficou surdo por cerca de 20 meses. Com um implante coclear no ouvido direito, ele pôde voltar a ouvir novamente. Foram feitos testes com o aparelho auditivo e ele não teve benefício, certo? Porque o aparelho auditivo, ele precisa que a pessoa tenha uma determinada porcentagem de audição, tá? Para poder aumentar esse volume e aí com isso fazer com que o som chegue num volume adequado aqui na cóclea e seja com isso transmitido para o cérebro. Mas se o som não consegue amplificar, se não tem, digamos, uma audição residual satisfatória para ser amplificada, o aparelho não vai dar benefício. Então se pensa nesse recurso chamado implante coclear, onde o que se faz é se colocar um eletrodo que preenche esse caracol, preenche a cóclea. Hoje tá bem satisfatório, assim, eu não vou dizer para ti que tá perfeito, porque perfeito 100% acho que não vai ficar nunca, né? Mas assim, hoje eu falo no telefone, eu resolvo minhas coisas, se cai alguma coisa no chão, eu posso não saber onde é que tá, porque com o ouvido só a gente não localiza direto, né? Mas assim, hoje eu já sei que caiu alguma coisa, né? Então eu já começo a procurar. Então assim, a coisa vai vir aos poucos, né? Hoje tá bem legal, assim. A vida hoje é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos simples do que já foi um dia, né? Leva um pouquinho mais de tempo, desgasta um pouquinho mais, mas eu resolvo tudo que eu tenho que resolver. Então isso é uma grande conquista para mim. Casos de síndrome de Suzaki como o de Nelson são uma das especialidades da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Para ampliar o conhecimento sobre a síndrome, o Dr. Robert e uma equipe focada na doença criaram o Centro do Estudo Colaborativo Internacional da Síndrome de Suzaki. We're trying to learn as much as we can
about Susak syndrome. So we collect information about how the disease has behaved and how it's responded to treatment from as many patients as possible. And we've developed some data collecting instruments or questionnaires and forms that help us learn more about this disease and how it's best treated. We call that our International Collaborative Study of Susak Syndrome. A fim de facilitar o acesso a informações para médicos, pacientes e familiares, John Susak se uniu aos médicos Robert Hennebon e Robert Egan para criar um site especializado na síndrome, onde se pode ter acesso a informações gerais e a artigos sobre Susak. A internet é a principal fonte de pesquisa sobre a síndrome. Eu pesquisei bastante. Eu comecei a ler sobre a doença em si, né, sobre a síndrome. Eu comecei a procurar, né, outros casos, outras pessoas, outros pacientes, né, que tivessem tido a doença. Os meus pais já sabiam de muita coisa, porque eles fizeram toda essa pesquisa enquanto eu estava doente, né? Porque quando chegava no médico, a pergunta fatídica era: o senhor já ouviu falar na doença síndrome de Susak? E 95% dos casos era: hã? A resposta era essa, né? Se 2 casos de uma síndrome rara como Susak na mesma cidade já é uma grande coincidência, Nelson e Laura descobriram outra coisa em comum ainda mais curiosa. Uma coincidência inusitada, assim, quase impossível, né? Muito antes de eu ficar doente, eu fazia aula de dança de salão, né? E na academia da Laura. Depois que eu saí do hospital, eu fiquei sabendo que tinha um outro caso em Florianópolis da doença, né? Aí eu falei: não, eu preciso descobrir quem é, né? Aí corri atrás e descobri o nome, né? Laura Flores, que pra mim não soou como nada, eu não fiz nenhuma relação, né? E aí depois eu fui descobrir então que ela era a bailarina Laura Flores, que tinha um centro de dança. Eu falei: caramba, eu estudei nesse centro de dança. Ah, não, tá, agora vou ter que conversar com essa pessoa então, né? Aí, tipo, foi aquela coisa assim, né? Tipo, nossa, eu sei que eu te conheço. Aí ela: eu também, eu sei, tu foi aluno, né, tal. Aí a gente começou a conversar, contar a experiência, né? Um contava a experiência pro outro, né? E aí, claro, a gente cada vez mais começou a manter contato. Hoje a gente é bem amigo, assim, né, já. Mas, assim, foi uma coincidência absurda, assim, ter 2 casos na mesma cidade e considerando que a gente já se conhecia no passado, né. Foi uma surpresa maravilhosa, né. Então eu fiquei muito feliz em saber disso. E quando eu descobri que tu tá surdo mesmo, cara, fala sério, fala a verdade pra mim. Ele falou: Laura, eu tô surdo. Eu tô surdo. Eu comecei a rir, porque é muito surreal, né? Música fica 100% surda. Yeah, weird. Everything's weird. That's what Susak syndrome should be called, weirdness. I still don't remember my 18th birthday or my 19th birthday or my nan's funeral. I still don't remember any of that at all. Little bits come back to me now and again, but it's not like major. But I still have trouble, not remembering what I did yesterday and stuff like that. It's weird. So you actually had a good memory? I did. I had a very good memory, but now I don't. Esse anel aqui, eu tenho inscrito nele aqui por dentro a palavra renascimento, porque para mim foi isso, né? Essa minha volta à vida foi um renascimento mesmo, né? Em todos os sentidos. Realmente eu me vejo hoje como uma vida nova, literalmente, assim, né? Ter nascido de novo. Inclusive, quando eu falo para alguém, eu digo assim: eu tive Susak. Eu não digo eu tenho Susak. Adaptação e inclusão são as palavras de ordem. Fazer o quê, né? Temos que nos adaptar à vida.